E aí galerinha, que hora é essa? What time is it, guys? Yes, that's it, it's Teacher James time. So, pay attention and let's see what we're gonna talk about today, ok? So, então galera, hoje eu gostaria de falar pra vocês assim 5 coisas importantes que é necessário, assim, que eu acredito ser importante vocês saberem antes de aprender qualquer língua estrangeira. Pode ser inglês, francês, espanhol, russo, independente do idioma. E assim, são coisas que eu usei e que eu aprendi na minha pouca experiência que tenho com inglês e com espanhol. Então assim, foram coisas que foram importantes para minha aprendizagem se tornar mais pertinente. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é cultura. O primeiro item das 5 coisas que vocês, antes de aprender uma língua estrangeira, primeiro vocês têm que saber, entender na verdade, né? Cultura, o primeiro item. Quando você aprende uma língua estrangeira, você não está aprendendo a falar por falar ou ouvir por ouvir. Envolve muitas coisas. Dentre elas, uma muito importante é a cultura. Por exemplo, quando você aprende um idioma, é como se você no caso, você entrasse em um novo mundo, uma nova realidade. Então assim, às vezes quando a gente está aprendendo, a gente tende a ficar comparando, por exemplo, a língua que a gente fala com a língua que a gente está aprendendo. E tem momentos que ajuda, mas pela minha experiência como professor, já percebi que muitas vezes atrapalha. Porque, por exemplo, às vezes você fica querendo se expressar da mesma forma que você se expressa no seu idioma. E tem coisas que não, assim, não é que não posso, não fica tão legal, não fica tão natural assim quando você fala, entendeu? Então, quando você está aprendendo o idioma, você tem que saber assim, por exemplo, que tentar, na verdade, conhecer mais a cultura do idioma que você está aprendendo. Isso é importante porque assim, quando você se expressar vai soar mais natural, entendeu? O segundo tópico é acreditar. Eu sei que parece assim clichê, parece coisa de autoajuda, mas é porque é verdade. Se você fica se fazendo de coitadinho, eu não posso, é muito difícil pra mim, eu não consigo, e eu não dou conta disso, e você já determinou isso, por mais óbvio que parece, assim, as pessoas, tem gente que ainda não sabe. Acredite, tem muita gente que não sabe. E assim, que quer aprender, mas fica se fazendo coitadinho, assim, porque as pessoas ficam presas às vezes na zona de conforto, e assim, qualquer coisa que os obrigam a sair daquela zona de conforto, assim, de ficar sem fazer nada, já começa a colocar dificuldade para ter assim uma desculpa para poder desistir. Se você acredita que você é capaz, então você vai conseguir, isso é fato. Terceiro tópico é disciplina. Independente assim, não só na área de aprender línguas também não, viu gente? Qualquer coisa que vocês forem querer aprender ou fazer na vida, assim, se você tiver disciplina, vai ter muito mais eficiência assim, né, na forma de aprender, ou mais facilidade, na verdade, assim. Será muito mais significativo você aprender quando você tem disciplina. Por exemplo, separe um momento na semana de vocês, ou 1 hora por semana, um dia sim, um dia não sei. Um dia tem 24 horas, então assim, o que é 1 hora, por exemplo, de 24 horas em um dia, em uma semana, em um mês, entendeu? Então separa um tempinho para a língua que você quer aprender. Aí nesse tempinho você vai ou escolher alguma coisa que aprender, ou ouvir, ou falar, ou escrever, ou assistir, enfim. Separa um tempinho, tenha disciplina. Aí nesse tempo que você determinar para aprender o idioma vai ser assim meio que sagrado, assim. Você vai sempre ter esse tempo para você estudar. 1 hora, dia sim, dia não, 2 horas por semana, não sei. O dia que você for escolher para aprender, realmente dê prioridade a esse dia, entendeu? O terceiro, eu sempre me atrapalho nessa questão de números. Eu falo 3 e mostro 4, eu falo 4, mostro 3, enfim. É defeito de fábrica. Mas então, o quarto tópico é não ter medo de errar. Isso vai até não só para aprender língua não, viu gente? É para a vida de vocês, assim. Não tenha medo de errar, porque assim, é o erro que vai construir a sua aprendizagem, é o erro que vai construir quem você é, o que você faz, por exemplo. Às vezes a pessoa tem muito medo de errar e não perde de aprender, perde de fazer amizade assim com uma pessoa de outro país, perde de esclarecer uma dúvida com medo do que os outros vão pensar. Então, para todo mundo em relação ao que vão pensar a respeito de você, e se arrisque, porque assim, é através do erro que você vai construir, como eu falei. O importante não é você errar, o importante assim, é o que você vai fazer
a partir do erro, entendeu? Teve muitas coisas que eu errei e erro no meu dia a dia, assim, normal, porque imagine no idioma que você fala. Diga aí, você erra. Digamos que você, suppose you are Brazilian, you speak Portuguese. Então assim, você quer dizer então que porque você fala português, você nunca errou português, né? Não, né? Pois é, eu sou a prova viva disso. Eu vivo, o quê? 24 anos que eu falo português e erro. Imagine você que está aprendendo inglês. Para de bobeira, entendeu? O que você vai fazer a partir desse erro é o que importa. É você tentar aprender e corrigir esse erro, que é o que vai fazer a diferença. E o último, porém não menos importante, na verdade acho que é um dos mais importantes, é você saber, porque para aprender você tem que praticar. Então o primeiro tópico foi cultura, saber que é uma outra cultura, pra gente não ficar se prendendo tanto essa questão de como é no nosso mundo, de como é no nosso país. Acreditar, não ficar se fazendo coitadinho. Disciplina, separar um tempo para estudar. Não ter medo, porque faz parte da vida. E o último é praticar. Por exemplo, encontre um amigo ou amiga, marque assim para conversar, ou conversar seja por escrito no WhatsApp ou por áudio. Gravar áudio é mais legal ainda, que aquele é mais natural, eu acho, porque quando a gente escreve é mais fácil, né? Tipo, você pode usar o Google Tradutor, pode usar outra coisa, e quando a gente escreve a gente tem tempo assim pra formular as coisas. A gente escreve, apaga, e quando a gente fala não, é mais natural. Eu acho assim, isso é eu falando, viu, gente? Não é estudo não. Eu acho assim que quando a gente fala, a gente se expõe mais, assim, o que a gente realmente sabe. Então, pratique muito, porque se você quer aprender um idioma sem praticar, isso é o seu teacher James falando, assim, não vai conseguir. Se você quer aprender um idioma sem praticar, você não vai conseguir, entendeu? Vergonha nessa cara, vergonha não, tipo, sem vergonha nessa cara e vá à luta. Porque assim, gente, é muito bom aprender um idioma novo, assim, eu aprendo, eu já sei assim, não sei, tipo, eu já sei, parece que é muito, entendeu? Assim, muito snobbish, muito metido, assim, você achar que já sabe. Tipo, eu falo inglês, eu acho, espanhol, eu quero aprender francês, quero melhorar meu inglês, meu espanhol, o tempo todo, e meu português. Então assim, quando você aprende uma língua nova, é muito legal, porque você passa a ter uma visão mais crítica assim, do seu país, assim, você começa a questionar ou até buscar melhorar coisas que não dão certo no seu país, que em outro país dá, e você começa a tentar melhorar o que tem na sua realidade, entendeu? Aprender é muito bom. Então, antes de você aprender um idioma, primeiro você tem que saber essas 5 coisas, pra vocês às vezes não ficarem tentando e não saber por que desistiu, entendeu? Aí agora que você já sabe essas 5 coisas, se você não aprender é porque você não quer. Se você entende a relação aqui tô igual a Gaga Dias, né? Sim, agora Mas assim, se você entende a importância de entender a cultura da língua que você está estudando, se você acredita que você é capaz, se você tem disciplina para separar um tempo para estudar, se você não tem medo de errar, você erra e aprende com os erros, se você pratica, eu tenho certeza que você vai conseguir aprender qualquer idioma, tá bom? Kisses, hugs, and I see you next time, okay? Bye!